Certo, os últimos detalhes para anunciar Igor Coronado. O Corinthians administra problemas, o último deles, palavras fortes de uma pessoa importante da Gaviões da Fiel contra Cássio e Fagner. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história. Fala também sobre o Corinthians em crise total, 5 derrotas consecutivas. Quero te explicar um pouquinho sobre Thiago Gasparino, contratado para ser o responsável pelos reforços alvinegros. As últimas no mercado, bastidores. E aí, nação corintiana? Pessoal, o clima tá tenso, né? Dessa vez polêmica envolvendo aí Fagner e Cássio, né? Pois é, pessoal. Acompanhe o vídeo até o final que vocês vão entender. Situação complicada, né? Além da situação estar complicada, aí agora vem a situação aí de Cássio e Fagner, né, pessoal? Pois é. Corinthians não vive uma boa fase, né? Vale destacar aqui que Cássio começou a criticar a diretoria por falta de reforços que tinha que contratar, né? Isso não caiu bem no elenco, né? Principalmente aqueles que estavam chegando. E agora tem essa polêmica envolvendo o Cássio. Tem chegada de Igor Coronado, né? Tem muita informação no vídeo, pessoal. Então, se inscreve, acompanha o vídeo até o final. Quero deixar créditos ao vídeo, ao canal do Nicola, link na descrição. E eu deixo aqui a você também, pessoal, deixar o espaço aqui para você deixar a sua opinião. O que é que vocês acham? Será que o Corinthians vai mudar? Será que o Corinthians vai dar alegria ao seu torcedor ainda esse ano? Eu acredito, né? Eu acho que todo torcedor corintiano tem que acreditar, né? Então é isso. Polêmica envolvendo Cássio e Fagner. Chegada de jogador. Então é muita notícia, né? Acompanhe o vídeo até o final. No final vamos deixar a nossa opinião. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Agora sobre o Corinthians, que tem negociações avançadas para a contratação do Igor Coronado. Não posso dizer que o negócio está fechado, mas há um encaminhamento. O Corinthians monitora a situação do Igor Coronado há bastante tempo. O empresário dele deixou bem claro em entrevista exclusiva ao canal do Nicola nessa quarta-feira que está fazendo todo o esforço do mundo para se acertar com o Corinthians. E o Igor Coronado entende que pode ser uma boa. A torcida corintiana, inclusive, tem invadido as redes sociais do Igor Coronado, demonstrando e pedindo, implorando para que ele seja contratado. A tendência é que esse acordo seja assinado em breve. Enquanto isso não se resolve, o Corinthians vai administrando problemas. O último deles, Danilo Oliveira, mais conhecido como Bill, vice-presidente da Gaviões da Fiel, usou suas redes sociais para mandar recados fortes para 2 líderes do elenco corintiano, Cássio e Fagner. E essa manifestação se deu depois da 5ª derrota consecutiva do Corinthians no Campeonato Paulista nessa quarta-feira, 1-0 para o Santos na Vila Belmiro. O Bill escreveu: "Não temos capitão e Fagner C3 pontinhos fora do timão." Ele completa: "Acabou a paz para vocês." Vale a lembrança de que Cássio e Fagner já haviam sido ameaçados de forma pesada, através de mensagens diretas no Instagram em outros momentos. Até a esposa do Cássio chegou a relatar isso, o Fagner também contestou, xingamentos ao próprio filho do Fagner, enfim, nem é uma novidade. Mas diante desse atual momento, em que quase todos os veteranos do elenco do Corinthians deixaram o clube, exceção a esses 2, que são atletas do Carlos Leite, empresário que acaba de entrar na justiça contra o Corinthians exigindo 63 milhões, junta-se a isso a fase ruim do goleiro e do lateral direito e pronto, o barulho está feito. Só para arrematar, Corinthians está se acertando com o Mano Menezes em relação ao pagamento da multa rescisória e esse acordo é importante para que o Antônio Oliveira possa ser registrado como novo técnico do Corinthians. Se isso acontecer até essa sexta-feira, o Antônio Oliveira pode comandar o time no domingo na Neoquímica Arena contra a Portuguesa. Caso contrário, Thiago Kozlowski segue como interino. Só para lembrar, a multa na casa dos 12 milhões de reais do Corinthians para com o Mano. Não vai haver o pagamento à vista, o Corinthians já declarou que não tem condições, o Mano vai aceitar uma primeira parte e o restante vai ter multa bastante alta em caso de inadimplência. Bora falar agora sobre Mbappé. A pedida do astro francês ao Real Madrid para fechar acordo envolve cifras astronômicas. Informação do jornal. Corinthians que se afundou de vez na crise. Derrota para o Santos por 1-0, Corinthians só conseguiu jogar bem no finalzinho da partida. Rodrigo Garro, que estreou, talvez tenha sido a única boa notícia do Corinthians. Participação discreta nas bolas paradas, mas teve a oportunidade, criou chance para marcar no finalzinho com chute de fora da área e defesa do João Paulo. 5ª derrota seguida do Corinthians no Campeonato Paulista. O Timão vence o Guarani e emplaca 5 derrotas seguidas. É o penúltimo colocado do Paulistão na zona do rebaixamento. O Corinthians não havia perdido 5 vezes seguidas desde 2007, ano do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Queria te ajudar a explicar, dentro dessa crise profunda do ponto de vista técnico, a presença de uma pessoa nova dentro do Corinthians. Thiago Gasparino, você já deve ter ouvido falar, né? Ele foi contratado pelo Augusto Melo
para ser o analista de mercado do Corinthians e passou a ter, esse cara, um papel fundamental nas contratações do Corinthians. Ninguém é contratado sem o aval dele. Vários nomes importantes acabaram sendo descartados depois que o Gasparino avaliou o jogador e não gostou. E aí a gente deve se perguntar, mas será que os jogadores indicados e aprovados por ele valeram a pena? O Corinthians gastou, por exemplo, 6 milhões e meio de dólares no Félix Torres, que até agora é uma grande negação. Rodrigo Garro, que acabou de estrear, custou 7 milhões de dólares. Timão acaba de fechar também um negócio de 4 milhões de euros, mais um de bônus por Mateuzinho, lateral direito, que era reserva no Flamengo e na teoria chega para ser reserva do Fagner no Corinthians. Será que são bons investimentos? E aí, só para resgatar, queria contar um pouquinho sobre o currículo do Gasparino, que foi descoberto pelo Augusto Melo quando o Augusto visitou o Barcelona. Diz o Augusto que ouviu de pessoas do Barcelona que o Gasparino era muito bom na função que fazia. A partir daí o Gasparino, ou melhor, o Augusto decidiu contratar o Gasparino e dar a ele autonomia total em relação a reforços. Dentro do próprio Corinthians já tem quem olhe o Gasparino com alguma resistência por entender que o trabalho é feito de maneira ruim. Cara com currículo pequeno, que talvez não justificasse a presença num clube do tamanho do Corinthians. Antes de passar pelo Timão, ele esteve, por exemplo, no Remo 4 meses e acabou dispensado. Também passou por Curitiba e Atlético Paranaense numa função um pouco diferente. Ele fazia a captação de jogadores. Ainda esteve na Inter de Limeira, o trabalho na Inter de Limeira foi bom. No Novo Horizontino ficou de abril a setembro, quando acabou dispensado. O trabalho mais recente dele no Valladolid, trabalhando ao lado de Ronaldo Fenômeno, time espanhol que disputa a segunda divisão por lá. A impressão que eu tenho é de que deu-se muito status e muita importância para alguém que não tem um currículo tão grande quanto o do Corinthians, e a dificuldade dentro de campo ajuda a comprovar. Ou você... Nação corintiana. Parece que agora pegou fogo, né? Cássio e Fagner, né? Recebeu críticas, né? Do vice-presidente da Gaviões da Fiel, né? Soltou o verbo, foi nas suas redes sociais e não poupou, né? Não poupou. Vale destacar aqui que Cássio e Fagner, desses que estão no atual elenco, são os jogadores mais experientes, né? Cássio vem fazendo algumas críticas à diretoria por jogador, né? Fagner, desde o ano passado, você não vê ele jogar uma partida bem. Com isso, a torcida perdeu a paciência, né? E o vice-presidente da Gaviões da Fiel fez fortes críticas, né, nas suas redes sociais, inclusive marcando ambos os jogadores, né? Pois é, pessoal. O momento não é fácil, né? O momento é difícil. O Corinthians está à beira da lanterna do Campeonato Paulista. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha, né? É um time do tamanho do Corinthians, né? Da grandeza do Corinthians, lutar para não ser rebaixado do Campeonato Paulista. Mas que sirva de exemplo, que sirva de lição, para que no Campeonato Brasileiro isso não aconteça, né? Eu acho que Cássio e Fagner têm sua parcela de culpa, claro, não vou passar o pano, mas não são os principais culpados. Está longe disso, né? Mas vamos torcer que melhor, né? Para isso, o Corinthians precisa ir no mercado, fazer contratações. E o responsável, sabe quem é, pessoal? Gasparino, né? Não sei se vocês conhecem. Ele quem é o responsável para analisar, né, os possíveis reforços do Corinthians e indicar jogadores, né? Trabalhou em alguns clubes, entre eles o time do Ronaldo, né? Lá na Espanha, né? E ele chegou com essa responsabilidade, né? E já tem críticas fortes, né, para ele, né? Alguns jogadores que ele contratou não vem rendendo, né? E aí já começou as críticas, né? Será que foi uma contratação boa do Corinthians, né? Uma coisa é ele trabalhar com... Ele já foi analista lá também no Barcelona, parece, né? Inclusive, Augusto Melo, quando visitou o Barcelona, ele estava lá. E teve... Como é que se diz? Bons indicações dele lá, né, do Barcelona, né? Falaram para ele, né? E com isso, Augusto Melo ficou interessado e trouxe ele para o Corinthians, né? Mas com isso, pessoal, uma coisa é o Barcelona, outra coisa é o Corinthians, né? O Barcelona também, apesar de ser um clube endividado, né? Mas tem dinheiro para trabalhar, né? E no Corinthians a gente sabe que é diferente. Tem que trabalhar com um orçamento já limitado, né? Aí fica complicado. Mas vamos esperar que ele acerte nas próximas. Sobre Cássio, né, e Fagner, que a situação não tá boa, né? A boa notícia é que o Corinthians acertou a contratação
de Mateuzinho, né? Vai jogar no Corinthians, abandonou o Flamengo, acertou com o Corinthians. Mateuzinho, desde o início que veio para treinar no Corinthians, deixou sua vontade escancarada, né? Que queria jogar no Corinthians. Eu acho que ele é até corintiano. Vale destacar aqui, pessoal, que recebeu proposta do Bragantino, recebeu proposta do Botafogo, mas ele não quis ir, né? Quis vir para o Corinthians. O Corinthians contratou 4 milhões de euros, se eu não me engano, mais 1 milhão de bônus, né? Eu acho que é uma boa contratação, principalmente porque o Corinthians está sem opção, né, para lateral direita, né? Wagner, não tem outro, né? Não tem uma sombra, eu acho que tem que ter, né? Sobre Cássio aí também, né? Eu acho que o Corinthians tem Carlos Miguel, que é um ótimo goleiro, né? Deveria dar a oportunidade do cara também, colocar Cássio 2, 3 jogos para descansar, né? Esfriar a cabeça, para quando ele voltar bem, né? E fazer toda a diferença que a gente conhece, Cássio, né? Então é isso, vamos esperar que o Corinthians vá no mercado. Tem zum aí, o Corinthians pode sim ir atrás de Claudinho, Igor Coronado, né? São 2 jogadores excepcionais. Eu acho que o Corinthians está precisando do meio assim. Estreou o Rodrigo Garro, né? Mas jogador que eu mesmo não vou depositar todas as minhas expectativas nele, tomara que surpreenda. Porque eu depositei todas as expectativas em Rojas e me decepcionei, né? Então eu acho que Igor Coronado e Claudinho, pessoal, seria 2 contratações de peso para chegar, assumir a responsabilidade, principalmente Claudinho, né? A gente sabe que é um jogador que, quando veste uma camisa, ele chama a responsabilidade, é um jogador que tem as características que o torcedor corintiano gosta, né? Não desiste, parte para cima. Então, eu acho que seria fundamental a contratação de um jogador desse. Sabemos que o setor financeiro está ruim, mas as informações que o Corinthians pode ter um parceiro aí nessa contratação, né? Então é isso, Nação Corintiana. Deixa seu comentário se você gostou da notícia. O que é que você acha aí? Claudinho, Igor Coronado, Mateuzinho. Então é isso. Essas foram as principais notícias. Quero aqui agradecer a cada um de vocês e até a próxima.